E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, a gente vai falar sobre o ataque Richter-Verezov, que é mais uma abertura de peão-dama, né? Então, os lances iniciais são D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, e aqui na aula anterior a gente viu o lance bispo F4 e algumas ideias da Jubav e do ataque Barry, né? Mas a Verezov, ou Richter-Verezov, começa com bispo G5. E aqui, um pouquinho da história dessa variante. Foi desenvolvida por um mestre internacional alemão chamado Richter, né? E depois foi a partir de 1950, acredito eu, depois da Segunda Guerra, um jogador soviético chamado Verezov, um mestre soviético, desenvolveu ainda mais esse sistema, jogando ele por bastante tempo. Então a ideia é o seguinte, né? Ele desenvolve uma peça e pode, em alguns casos, dobrar em F6 ali. O lance principal das pretas aqui é o lance cavalo de B7, justamente para evitar a dobrada. E aqui o branco tem vários jeitos de jogar essa posição. Pode jogar com cavalo F3, pode jogar com F3 e tentar um E4 logo em seguida. Então a posição é bastante flexível, né? Outra opção que o preto tem aqui é o lance E6. O E6 permite o lance E4, que acaba virando uma defesa francesa por transposição, que é o que muita gente joga, né? O lance E4 é de longe o lance mais jogado aqui nessa posição. Outra ideia é o bispo F5, justamente controlando a casa de E4. Né? E aqui, curiosamente, tem uma partida do David Bronstein, que o David Bronstein joga essa posição de brancas contra o próprio Verezov, que estava jogando aqui. A partida empatou em 16 lances, algo nesse sentido. E aí o branco vai tentar preparar o lance E4 em algum momento. Outra opção é o lance C6, defendendo solidamente o peão de D5. E aqui o branco normalmente costuma jogar com E3 e segue desenvolvendo as peças normalmente, né? Bispo D3, cavalo F3 e roque. Uma opção mais agressiva para o preto é o lance C5, aqui já lutando pelo centro. E aqui o branco tem algumas opções bem divertidas aqui, como o lance C4. E aí a posição começa a ficar um pouquinho confusa. Então, por exemplo, cavalo por, D por, cavalo E2 aqui para defender o peão de D. E aí segue uma densa batalha aqui, com uma posição tensa para os dois lados. Então, feita essa pequena introdução teórica, vamos para a partida, né? Então a partida que eu separei aqui é de um grande mestre inglês chamado Anthony Miles contra o Craig Pritchett em Londres, num torneio de um banco, aparentemente, em 1982. Então, vamos lá para Verezov, que o preto jogou com o cavalo de B7, seguiu o cavalo F3, simplesmente desenvolvendo, H6, bispo H4 e E6. E aqui o branco jogou com dama D3. O lance E4 aqui não funciona direito, porque, aliás, pode até ser jogado, mas o preto tem a opção de jogar G5, né? E aí não vira tão bem uma defesa francesa. Bispo G3, aí cavalo por, D por e, bom... e aí o branco vai ter que jogar na compensação. Posição é jogável, claro, mas... aparentemente o preto está bem seguro aqui. Então aqui jogou com dama D3 o Miles. Uma das ideias do dama D3 é conseguir jogar o lance C4 em alguns casos. Justamente que é uma das ideias da Verezov, né? Então, crava o cavalo de F6, põe o cavalo em C3 para preparar o lance C4 mais rapidamente. Siga o bispo E7, roque grande, B6. A ideia é pôr o bispo em B7 para lutar contra a ruptura de E4. Mas aí veio E4, tomou, bispo B7. Cavalo por, bispo por. E aí jogou com bispo G3 aqui o Miles. Mantém os bispos. Veio o roque. Dama E3. Dama C8. Preparando o lance C5 e saindo da cara da torre aqui. Bispo C4. Podendo em algum dia fazer algum tipo de sacrifício aqui. Mas a ideia principal é que depois de C5, o branco vai conseguir jogar o lance D5 aqui. E aí seguiu o peão por. Bispo por, torre por. E aqui, o que acontece, né? As pretas precisam dar uma acelerada no ataque de algum jeito. Porque esse bispo aqui de F6 tá bem ativo, mas tá vindo lances como cavalo E5 nos próximos, torre de HD1, o branco pode começar a aumentar certa pressão aqui na posição.
O preto jogou torre E8, seguiu dama D2, cavalo F8, torre D1, controlando a única coluna aberta. Mas aí veio dama 6, rei B1, cavalo G6. E aqui jogou H4 maior justamente para tentar um ataque, né? Aproveitar, só que aqui a ala do rei das pretas aparentemente está sólida o suficiente, né? Tem duas peças menores em volta. E aqui as pretas podem tentar continuar ou jogar com torre de AD8 ou tentar continuar as ideias de ataque. Aqui jogo com dama B5, pretiche. E aqui o Miles aproveitou essa oportunidade para jogar cavalo D4 e passar o cavalo para F5, né? E aproveitando a cravada aqui em cima do peão de C5. O preto jogou dama 4, cavalo F5. Então aqui tem um pouco mais de pressão em cima da ala do rei das pretas, mas ainda assim parece ser sólido o suficiente. Tanto que depois de cavalo E7, o branco é obrigado a tomar. Torre por. E aqui jogou H5. Seguiu torre de E8, preparando torre E2. Então aqui o ataque das brancas falhou miseravelmente, né? Seguiu dama D3, torre E4, com algumas ideias provavelmente de torre B4, começar a fazer certa pressão em cima do peão de B2. E notem como o bispo de G3 ficou meio no vazio, né? Ele não está participando direito da ação. Tanto que o Miles já tenta jogar dama B3 para trocar as damas. Dama 6 mantendo, porque o preto está tentando atacar e ameaçou o lance torre B4. C3, controlando torre B4. Dama E2, colocando a dama na sétima fileira. Dama C2, tentando trocar as damas de novo. Dama B5, dama D3, dama A4. Torre D7, colocando a torre na sétima. E aqui o branco está totalmente perdido depois de torre D7, na verdade. Uma ideia talvez seria F3, né? Para depois de torre 3, dama C2, tentar trazer o bispo para o jogo de algum jeito, né? Bispo F4, G4, G5. Mas aqui depois de torre D7, torre 2, que é o lance correto. Fazendo pressão aqui na sétima fileira. Rei A1. C4. Dama D5. Pressionando F7. Só que aqui o Pretiche jogou bispo por C3. Que é um erro. E agora a posição está mais ou menos equilibrada. O lance que ganharia aqui era dama C2. Atacando B2, só que ao mesmo tempo também ameaçando o bispo por C3. Não tem como lidar com isso. Então, por exemplo, depois de torre B1, o bispo toma C3 aqui. E aí o preto ganha um peão. E o problema maior nem é esse, né? Que depois de bispo E5, por exemplo, toma dama por F7, H8 e tá vindo... Opa, pendurei a torre ali, né? H7. Tá vindo C3 nos próximos lances, né? E aqui o branco simplesmente tá com uma torre a menos, uma peça a menos, né? Só que quando ele jogou o bispo por C3 direto, veio dama por F7, rei H8, e aqui virou as mesas, né? Que curioso. Rei H7 empataria a partida. Porque o que acontece, né? Depois de rei H8, o branco jogou bispo E5 aqui e o preto tem que abandonar. Porque acontece um tema tático de interferência, né? Então, o branco ameaçou mate em G7, certo? Só que se tomar de bispo em E5, dama E8. E aí cortou a comunicação entre as duas torres. E se tomar de torre, mate em G7. E não tem o que fazer. O preto está perdido aqui. Então por que rei H7 empataria, né? Continuaria equilibrado. Empataria, né? Porque bispo E5 aqui não funciona. Porque seguiria dama D7, dama D7 e agora bispo por E5. Só que com o rei H8, aqui seguiria dama E8 cheque. Né? Porque se o branco jogar dama E8, bispo B2. Só que com o rei H8, depois de, por exemplo, dama D7, bispo E5, dama E8 é cheque, né? E aqui o preto leva mate já. Então, com isso, terminamos a nossa introdução à abertura Veresov, com uma triste partida para as pretas. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Opa.